Fala, meus queridos, estamos começando mais um episódio do 360 Podcast. Vocês já viram que a gente tá aqui num lugar diferente e eu não estou sozinho, né, senhora Ana Paula? Pois é, senhor Leonardo, Cá estamos aprontando de novo. Quando essa dupla se junta, você já sabe que vem coisa boa por aí. Se você acompanhou lá no Instagram do 360 Podcast e também no da Ana, no meu, você já sabe que a gente tá aprontando, né? Hoje é um episódio mais que especial, o último aí de 2022, pra gente encerrar com chave de ouro, mas dessa vez quem está participando não é só eu nem só a Ana, é você aí também do outro lado, porque vocês mandaram perguntas pra gente, tá aqui já separadinho, e a gente vai responder as curiosidades, o que vocês querem saber, né? Mas antes de a gente entrar já nas nossas perguntas, que tem bastante, né, Ana? Bastante, tem algumas aí. muito bacana. A gente quer primeiro agradecer a Natura Pro e a Evolua, que estão ajudando, que estão apoiando, que estão fazendo com que esse episódio saia da forma que tem que sair, o mais especial possível para vocês. Quem são eles, Ana? Fala um pouquinho sobre a Evolua e a Natura Pro. Vamos lá. Primeiro começar, né, com esse brinde. Cheers! Vocês estão achando que é um whisky, né? Não é ainda não. Ainda não chegamos nesse nível, calma. De maçã com canela. A gente recebeu essas delícias da Natura Pro, produtos naturais. Parceiraço nosso já de grandes tem cookie, tem salgadinho. Ai, pin chips, que chique que a gente tá. Natura Pro, da nossa querida Tatiana e do Luciano. Beijos. Uma empresa muito bacana que trabalha com produtos a granel, produtos para boa saúde, né, bem-estar, e também com mercado de confiança nas empresas. Então, se na sua empresa você quer ter aquele mercadinho com algumas guloseimas, algumas coisinhas saudáveis, a Natura Pro também faz esse serviço. Contata a Tati, pode chamar pela gente também, que a gente faz na ponte. Os parceiros deixaram até alguns produtos aqui, não sei se vai ter tempo hábil de comer esses, né? Mas não? Depois, né? Depois, meu filho. A gente fala bastante, acho que não vai dar tempo de comer, né? Mas fica aqui nosso muito obrigado. Muito obrigada a vocês por essa parceria mais uma vez. E a Evolua, né? Ah, Evolua, muito bem. Das Marias, Maria Vanessa, Maria Elaine. Um parabéns especial, né? Por estar levando aí o legado do nosso estúdio Evolua. E agradecer pelo apoio nesse evento, pela confiança comigo, com o Léo, né? Com mais esse desafio, com mais essa atividade que a gente está fazendo juntos. A Evolua é um estúdio de personal, funcional e grupo de corrida, onde o foco principal é realmente trazer treinamentos como você precisa e do jeito que o seu corpo merece. É um grande parceiro nosso também, né? Já coloca na meta de 2023, mas começa em 2022. Começa agora, né? A treinar na Evolua. Já são parceiraços nossos aí do 360 Conexões, o evento que aconteceu em setembro. E o Evolua, pra você que não conhece a história ainda, a Ana fez muito parte disso. Você começou o Evolua, né? Então você tem que acompanhar lá no primeiro episódio do 360. Vou deixar aqui o link pra vocês se inscreverem, pra vocês assistirem esse bate-papo que teve lá, ó. Senhora Ana, no primeiro episódio. Muitas histórias. Mas, ó, você sabe que a gente sempre recebe no 360 pessoas empreendedoras, inovadoras, mas agora a gente quer ouvir você, né? A gente quer saber o que vocês querem saber da gente. O que vocês querem saber da nossa vida. Ao longo desse ano, né? Tantas parcerias, Tantas parcerias. Agora o negócio vai... Que eu vi que o negócio aqui tá bem... Ana, tu quer começar, Ana? Qual foi a primeira pergunta que foi pra você? Ah, meu Deus. Ah, tá preparado? Vamos lá. Então vamos lá, toma um golinho de Vou tomar meu uísque. Muito bem, vamos começar então esse bate-bola, esse quadro inusitado que a gente criou. A gente nem falou o nome do nosso quadro, né? Meu Deus. O nome do nosso quadro é... Pode perguntar. O primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Falta o Alô Senhora, né? Temos muitas ideias. Muito bem. Esse quadro, mais uma vez, saiu como? Num café, né, Leonardo? A gente quase não gosta. Pensando, né? Como fazer o último episódio de 2022 do podcast do Léo, né, 360. Então, veio essa ideia de a gente não trazer um outro convidado e sim fazer um bate-bola para onde vocês entram, mesmo que por trás das câmeras, né, como convidados. Sim. E instigar um pouquinho mais essa dupla que nesse último ano aí fez umas parcerias e deu o que falar. E espero que vocês gostem, mas sem mais delongas. Vamos começar. Essa pergunta vai direto pro Leonardo. Ah, meu Deus. De onde surgiu a ideia de criar o podcast? Quem que mandou? Tem quem mandou essa pergunta? Laura Linhares. Laurinha, beijo. Da onde surgiu a ideia de criar um podcast? Eu já tive 2 podcasts bem lá nos primórdios, 2016, 2017.
O primeiro, na verdade, eu nem conhecia como nome de podcast. Eu gravava lá assuntos aleatórios nem tantos, porque era mais voltado para a parte de emagrecimento, saúde, lá no SoundCloud, lá na época do SoundCloud. Gravava e deixava lá. E depois eu comecei um podcast com um grande amigo meu, o Joel J, pra quem conhece ainda. Querido, que luxo! A gente gravava episódios, pegava um livro da área de empreendedorismo, negócios, gestão e trazia para a área do personal trainer. O que a gente poderia trazer de ideia daquele livro para a carreira do personal trainer. Isso durou mais ou menos, acho que, sei lá, uns 6, 7 meses. Depois a gente parou, encerrou e finalizamos por ali. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia e a gente ficou trancado em casa, sem fazer nada, e eu comecei a ficar muito ansioso e eu não sabia da onde estava vindo essa ansiedade toda. Eu pensei, deve ser por causa que a gente ficou, né, muito preso e tudo mais. E aí eu tava já num processo aí com terapia e conversava muito com a minha terapeuta. Eu dizia, olha, eu tô de saco cheio, eu quero ir embora, eu quero, sei lá, trocar de cidade, eu quero sair daqui! E aí eu comecei a me questionar do tipo, por que eu tava dessa forma, né, pensando assim. E eu pensei, não, tem que dar uma sossegada, vamos voltar pro prumo aqui, né? E aí eu comecei a analisar o que eu tinha deixado de fazer e que eu fazia que me fazia muito bem. E uma das coisas era sentar num café com um amigo e trocar ideias, principalmente sobre empreendedorismo, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Então eu aprendia, eu compartilhava, e às vezes tinha mais pessoas envolvidas e tudo mais. Eu disse, isso é uma coisa que eu parei de fazer e eu gostaria de voltar a fazer. Inclusive participar de eventos de empreendedorismo, cursos, que não estava tendo mais nada presencial. Eu não queria muito o online, eu queria estar no meio da galera. Eu disse, eu preciso voltar a fazer isso. Mas, que tal se eu voltasse a fazer isso, mas ao mesmo tempo eu criasse conteúdo em cima disso? Porque o que eu pensei? Eu vou trazer uma pessoa que vai me ensinar algo, mas eu não quero que esse conhecimento fique só pra mim. Eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Então, por que não criar um podcast? E aí foi, de novo, a vontade de fazer um podcast. E eu lembro também que nessa fase, nesse momento, eu tinha muita necessidade de falar. Imagina, Leonardo. Eu quase não gosto. Fase? Eu quase não gosto de falar. Eu te conheço. Mas aí a gente tava na pandemia, não tava conversando, não tava colocando as coisas pra fora, né? Eu quero conversar, eu preciso falar. Então, daí começou o podcast. Só que eu já tinha uma ideia que eu queria que ele fosse em áudio e vídeo. E eu não tinha nenhum tipo de equipamento. Nem câmera, nem microfone, nem espaço. E aí foi toda a busca de um lugar, de um espaço que tivesse tudo isso. Porque eu sabia que se fosse comprar isso ia ser extremamente caro. E aí foi que começou em abril desse ano. 12 de abril a gente gravou. Não, saiu o nosso primeiro episódio. Eu e a Ana. Eu estava no primeiro. A Ana estava no primeiro episódio. Quando tudo era mato. A gente estava desbravando o negócio, né? Isso mesmo. Chamei a Ana, comecei a chamar as pessoas mais próximas, os amigos, as pessoas que eu já tinha mais contato, que eu conhecia e sabia que tinha histórias legais para compartilhar. E aí começou o podcast e ele vem cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, e eu espero que ele cresça ainda muito mais, né? Já é sucesso, né? Já é sucesso. E eu lembro, acredito que foi em fevereiro, eu tava no Parque Ramiro com a Vitória, chegou lá, a gente bateu um papo e tu me soltou um spoiler. Sim. Que tinha intenção de fazer um podcast, exatamente, né? Tu comentou comigo, tu não tinha muito claro ainda, mas que ele já tava agoniadinho, o pezinho já tava tremendo. É que o podcast sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu sou um viciado em podcast, eu ouço podcast lavando louça, varrendo a casa, treinando, enfim. A gente fez uma viagem de amigos pro Rio e quando a gente acordava de manhã, Leonardo estava ouvindo o podcast na velocidade 2. Pra poder ouvir mais. Tinha um da Dilma, né? Dilma Rousseff, isso aí. Esse é o Leonardo. Esse é a gente. Show! Bom, obrigado pela pergunta, Laurinha. Beijo. A Laurinha a gente se conheceu no Hackathon aqui em Blumenau. Ana, preparada para sua primeira pergunta? Ai, Ana, quem perguntou foi a Le F. Bianchini. Um momento da sua vida que mais te marcou? Caraca, só um é desafiador, né? Agora esse é o desafio. Um só. Só um? Ai, não pode se emocionar, não. Não chore agora, espere um pouco. É que dá pra ver de dois ângulos, né? Pra positivo, pra desafiador, pra incrível, enfim. Mas eu acho que o mais marcante foi, aos 14 anos, morar sem pai e mãe. Isso pra mim eu acho que foi mais marcante. Morar só com meus irmãos adolescentes. A viagem pra África, né? Não tem como não citar. Não foi, né? Muito importante pra tudo que tá acontecendo hoje, do que eu me desenvolvi e evoluí depois disso. E a Vitória ter me adotado, né? Tá, agora calma lá. São milhares, né? Mas não tinha calma lá. Essa, né?
Por que tu foi morar sozinho aos 14 anos? Meus pais são separados, né? Eram separados desde que eu era pequenininha. E minha mãe casou de novo. E aí foi morar com o marido dela. E você foi morar com seus irmãos? Fiquei na casa, né? Morando com os meus irmãos. Tá, entendi. Então, pra mim, realmente ainda até hoje reverbera muita coisa desses desafios crescentes que a partir dali, né? O amadurecimento muito rápido, Sim. o trabalhar muito cedo, o se lascar muito rápido. Mas refletiu em muitas coisas positivas que eu colho até hoje, com certeza. Mas foi marcante. Sim, imagino. Não quer dizer que foi negativo. Ainda mais tu era bem nova também, né? Uma criança, né? Uma 14 criança. anos, né? E a África, por que surgiu a África? Tu vai fazer o que na África? A África foi para uma caravana social, né? E pra mim, o que mais eu trouxe e envolvo e reverbero desde então, o que eu aprendi lá, é o senso de comunidade. E que é muito desafiador aqui. Então, diante de tanta miséria, tantas coisas que eu poderia falar sobre essa experiência, o que grudou e que eu levo para o dia a dia é o senso de comunidade. Então, nos piores momentos, nos maiores desafios que a gente passa aqui, eu sempre lembro ir lá. Como é que conseguiram? Como é que fazem? Né? Sendo que não tem nada, não tem nenhum acesso às necessidades básicas que não são garantidas. Então, com certeza, a experiência da África em trazer essa segurança de alguma forma, que tendo senso de comunidade, tudo dá certo. Que país tu foi na África do Sul mesmo? Não. Moçambique. Pra quem ainda não assistiu o primeiro episódio, a Ana conta bastante, né, sobre essa caravana. E a Ana faz essas caravanas, não, né, ela fez pra África, mas faz aqui no Brasil também, Sim. aqui em Blumenau também, tem um trabalho social bem grande. E a história da Vitória? A Vitória, pra quem não sabe, é a cachorrinha da Ana. A Vitória foi um golpe, né? Que o Diogo Orsi, que inclusive a gente encontrou ele agora. Eu e o Leonardo na rua São Paulo, te abre os dedos. O trânsito tava olhando quem são esses dois, eu e o Léo. Então a Vitória foi um golpe, né? Não tinha intenção nenhuma de ter um cachorro, moro sozinha num AP. Longe de mim, não estava nem nos meus melhores sonhos ter um cachorro. Diogo pede pra eu fotografar uma cachorrinha lá que tinha sido maltratada, tava cega, enfim, né? Pediu pra eu ir na veterinária tirar uma foto dessa cachorrinha, da Branquinha, né? Ela tinha um codinome, a Branquinha, pra divulgar nas redes a recuperação dela e conseguir um lar temporário. Eu não sei como, ele deve ter usado de PNL, alguma coisa. Ele me convenceu a levá-la, né, após 3 semanas de internada, a fazer um lar temporário. O temporário dura tá lá destruído o meu sofá lá. 1 ano e pouco já. E a Vitória é cega, mas pra quem a gente não fala, não percebe da desenvoltura que ela tem. E eu realmente não sabia o que era gostar de bichinho. Já julguei, me perdoem meus amigos, cachorro em cima do sofá, cachorro em cima da cama. Mas depois de entender, né, a diferença, né, de ter um cachorrinho assim, a Vitória é isso não só pra mim, né, pra todo mundo que conhece ela. E ela é famosa aqui em Blumenau já, ela né? É famosa, ela é famosérrima. Foi um movimento muito bonito, até aproveitar para agradecer todo mundo que apoiou a causa da Vitória, que realmente ajudou o Diogo, né, o protetor independente de animais, a salvar a Vitória. Ela ficou 3 semanas internada, os 2 olhinhos costurados. Foi um perrenguezinho no primeiro mês, tá? Toda semana tinha que levar lá, descostura um, costura o outro, descostura outro. E não satisfeita, ela estava grávida. Quando ela chegou na minha casa, a mamica desse tamanho, descobri que a Vitória estava grávida. Eu não estava preparada para ser mãe de uma pet, que ainda mais ser avó. Mas infelizmente, né, teve que ser feito o aborto, né? Era uma gestação de alto risco, né? Era muito risco. Muitos riscos. Enfim, não tinha como citar só um ponto marcante, são muitos, mas eu acho que esses foram muito marcantes, né? Muito. Legal. Show de bola. Muito bem, dona Letícia. Vai lá. É você agora. Mas a Letícia que perguntou? Foi. Obrigada, Lê. Muito bem. Léo, vou fazer bem direto pra ti essa. Tá. Podia ser pra nós dois, mas vou fazer mais pra ti. Formado em Educação Física, né? Meu colega de profissão. E apaixonado pelo empreendedorismo. Como é que é isso? Né? Vim lá da Educação Física, uma área que por muito tempo foi vista como só da educação. Graças ao Bom Pai agora tá entrando mais na área da saúde e prevenção. Né? E o Léo aí desbravando e mostrando como ser empreendedor na nossa área. Como que é isso pra ti, Léo? É engraçado até porque assim, quando eu comecei na educação física eu não fazia ideia do que era empreendedorismo, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, a estudar, a ler, a me inteirar mais do assunto, eu achava que não tinha muito a ver com a educação física. E eu achava que eu estava indo contra aquilo que eu tinha estudado. Fiquei 4 anos estudando educação física, agora eu estou indo para um outro lado. Meu Deus do céu, né? Para ser professor e personal, né?
E como que o empreendedorismo entrou na minha vida? Novamente vai entrar o Joel na parada, né? Joel, um dia esse podcast vai chegar lá em você, tu vai lembrar disso. Mas eu já tinha me formado na faculdade, aqui na FURB, e eu terminei, me formei em fevereiro, e em abril eu já comecei uma pós-graduação, né? A pós-graduação era em musculação e condicionamento físico, e a minha primeira aula foi com o Joel. E o Joel naquela época trabalhava muito com a pós-graduação. E na primeira aula que eu tive com ele, que também foi em abril daquele ano, ele começou a falar muito sobre outras coisas. Tipo um livro que ele tinha escrito. E o livro falava sobre coisas da área do empreendedorismo, mas voltado também para a área da natação, autodesenvolvimento, mindset. E que ele tinha empresa, que ele tinha uma academia. E ele estava muito envolvido na área do empreendedorismo. E eu disse, meu Deus, mas esse cara é totalmente diferente dos professores que eu conheço. Todos os meus professores são da área da educação física. Estavam só na docência, né? Ou são de academias, ou são professores de escola, as pessoas que eu conheço de educação física. Conhecia algum proprietário de academia nessa época? Até conhecia, mas me limitava à educação física. Esporte, atividade física, era aquilo ali, né? E ali eu comecei a olhar esse cara e disse, meu, que diferente, né? Mas gostei, achei muito legal, porque tinha alguma coisa a ver comigo, assim. Eu gostava de algumas coisas muito similares. E aí depois dali a gente criou uma amizade muito grande, e eu trabalhava numa academia naquela época, eu deveria ter uns 23, 22 anos. Né, Léo? Jovenzinho, babies naquela época. E eu fui convidado nessa academia a ser coordenador da parte da natação, né? E eu disse, meu, mas eu não tenho idade pra... Como é que eu vou coordenar 5 professores, 6 professores, todos mais velhos do que eu? Sim, e eu ia ser coordenador deles. Aí eu mandei mensagem pro Joel, ó, me surgiu essa oportunidade, não, pega, vai lá, começa a ler, estudar. Aí eu comecei a ler livros sobre liderança, né? Liderança e gestão de pessoas. E aí, minha filha... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Também. Esse aí até que não, eu demorei para ler esse. Li acho que faz um ano e pouco só. E aí, dali em diante, eu só comecei a ler esse tipo de livro. Liderança, autodesenvolvimento, pessoas, comportamento, e eu me apaixonei por isso. E um adendo que eu tenho uma admiração pelo Léo, que ele é extremamente disciplinado para ler livros, né? Sim, eu gosto. Nossa, ele termina um, já tá outro, tá com 2 ao mesmo tempo. Não, parabéns. E eu virei assim um viciado em livros, né? E gostei muito de ficar lendo essa área e me envolver com essas pessoas. Estar no meio dos empresários, estar no meio dos empreendedores. Porque quando eu fui para educação física, eu fui com aquela admiração muito grande de atletas. Eu tinha uma admiração assim de atletas absurda. Eu queria ser um atleta de qualquer coisa. Tênis de mesa, xadrez, qualquer coisa. Eu queria ser um atleta. Eu queria ir pro desporto mesmo. Porque eu achava assim a cabeça do atleta muito legal, a forma como ele levava o esporte, a disciplina, admirava isso. E eu comecei a perceber que o empreendedor era muito similar ao atleta. Só que estava num meio diferente, mas a cabeça era muito similar. Tanto que quando eu comecei o podcast também foi pegando nisso. Eu vou trazer atletas que são empresários ou nessa vertente. Então eu me encontrei ali, mas sempre foi uma coisa, como que eu vou empreender na educação física? Né? Porque a gente tá na educação física e acha que é só academia ou é só escola. E não, a gente tem um leque absurdo de oportunidades dentro da educação física. Né? Então, por exemplo, tem um podcast que eu entrevisto empreendedores. Teoricamente, se tu for ver, mas isso não tem nada a ver com educação física. Por que não? Quem disse que não? Né? Não se limita só a isso. Então hoje eu sou muito realizado com a educação física e com o empreendedorismo. Tento juntar essas duas coisas numa só, porque é algo que me faz muito bem. E eu acho que tem muita gente que gosta e às vezes acha que não, acho que não é pra mim, eu não devo ir por esse lado. Acho e não. que vai acabar caindo só na escola, né? Exato. Porque se limita à docência mesmo, à licenciatura, né? E é interessante até tu falar isso porque se tu olhar bem amplamente para a educação física, ela te abre um leque de profissões, Sim, né? muito grande. Um exemplo, hoje eu atuo diretamente no meio corporativo com atividades e palestras de saúde e bem-estar. A Ana também é formada em educação física. Porque eu tenho formação na área da saúde, educação física. Se talvez a minha formação não fosse na área da saúde, eu não ia poder estar falando nas empresas de saúde e bem-estar. Sim. Não com a propriedade, né, e nem com as experiências que tem. Então, abrir um negócio, né, você pode deixar de ser professor e ser proprietário de uma academia, de um estúdio, enfim. Mas tem um adendo que, infelizmente, a nossa grade não traz essa bagagem boa para ser empreendedor, empresário. Eu acho que agora já está começando a mudar, porque se ela não mudar, ela vai ficar na mesmice, E o acesso, né, comparado à nossa época, gente, eu sou de 15 anos atrás, né, da educação física. Hoje o acesso a entender empreendedorismo e administração de negócios é grátis, né, na palma da mão. Quando eu abri o meu estúdio, eu não tinha esse acesso tão grande como tem hoje, não tinha tantas informações. Foi meio na raça. Foi meio nas experiências que eu tive nas profissões antes de ter o estúdio. E a grande maioria
da galera que tem academia, né, que empreende alguma coisa nessa área, não tem tanto conhecimento, né, como tu falou, né, na faculdade a gente não tem, pelo menos na minha época também não tinha nada sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, análise, nada disso, nada disso tinha, né, e aí até no último episódio, penúltimo que a gente gravou, que eu entrevistei a Ariana, né, a Sumariva, a gente falou muito sobre isso, porque ela teve 2 academias aqui em Blumenau gigantes, né, e eu perguntei, né, como foi pra você ter um negócio tão grande, sendo que a gente não tinha esse conhecimento na área. Ela também não tinha, né? A gente da mesma época. E aí eu lembrei, assim, de uma época que quando eu fiz um intercâmbio, eu fiquei 1 ano em Portugal. Quando eu voltei de Portugal, porque lá eles tinham isso um pouco mais forte, não tanto também, né? Sim. Mas tinha na grade marketing e gestão esportivo. E mestrado e tudo mais. Eu cheguei e fui direto no meu coordenador. Eu disse, Cid, era o Cid naquela época. Eu disse, Cid, a gente precisa ter na nossa grade, no nosso curso, alguma coisa relacionada a isso. Como que a gente não tem nada sobre administração, gestão? Como é que a gente vai abrir um negócio? O negócio vai fechar porque a gente não sabe gerir. Que a gente tinha políticas públicas, mas é uma utopia aquela disciplina, né? Aquela obrigatória que você poderia escolher, mas que só tinha essa opção, né? Então, daí eu disse, não, a gente tá analisando. Eu lembro que depois dali começou, assim, não tô dizendo que foi por causa de mim, mas que eles começaram a ver um pouco mais. Eu acho que hoje na grade já tem um pouco mais relacionado a essa área. E mudou um pouco a geração que também começou a fazer a educação física. Hoje tem uma geração mais empreendedora, né? Sim. A gente veio de uma geração instruída e estimulada a ser CLT. Exatamente. Né? Então acredito. É que como eu digo, né? A maioria hoje está indo pro personal e o personal nada mais é do que uma empresa. É um empresa, né? Ele tem que levar o negócio como uma empresa. Então ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Isso mesmo. Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta. Essa é pra Ana. Não, pode ser pra nós dois. Quem perguntou foi o Sítio Lua dos Ventos. Samira, beijo. Na visão de vocês, o que diferencia um empreendedor de um ótimo administrador? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta, Samira. Muito bom. Vou construir aqui, eu acho que tu vai acompanhar comigo, Léo, uma visão que eu tenho desde lá, novinha, quando comecei a trabalhar fora. Eu acredito que o administrador, vamos jogar uma analogia assim, como se o administrador fosse de exatas e o empreendedor de humanas. Mais ou menos assim, né? Boa. Então eu visualizo o administrador realmente mais na gestão, até por trás, né, dos movimentos que acontecem numa empresa, num negócio, e que ele tem um núcleo menor abaixo dele para daí sim gerenciar todos os outros núcleos de uma empresa. Então, geralmente, né, um administrador nem sempre está diretamente, fisicamente envolvido em todos os processos. Eu visualizo dessa maneira, baseada nas experiências que eu tenho. Então, o administrador, ele vai estar lá, meio que aquela posição do chefe, né, do dono do negócio. Mas às vezes pode ser um presidente, um gerente, né? Então, ele não necessariamente vai estar envolvido fisicamente em todos os processos, né? Mas ele vai estar delegando todos aqueles que estarão. Ele vai estar cuidando mais de projetos, análises, projeções, metas, né? Para daí repassar para quem vai executar isso pessoalmente com seus colaboradores. Talvez o administrador ele tenha assim um foco muito específico no projeto, né? Naquelas pessoas que estão envolvidas, na números empresa, também, números que são importantes. E talvez o empreendedor, pensando aqui, construindo junto com a Ana, né? O empreendedor ele tá olhando meio que 360. Isso. O que tá dando certo, e se relacionando o tempo todo. Até porque o empreendedor nasceu de algo do cara é boa, né? Da pessoa querer, num momento disruptor, fazer algo sozinho. Sim. Então o empreendedor começou com alguém querendo ser autônomo de alguma coisa, porque vem com inovação, vem criatividade, vem ideia, quer sair daquela bolha. Então ali nasce o empreendedor. Só que quando a pessoa é boa, muito boa, ela não fica mais autônoma. Ela vai trazendo outras pessoas boas para juntos crescerem nesses projetos. Sim. E é aí onde a característica muda um pouquinho, porque essas pessoas passam a não ser funcionários, passam a ser parceiros. Exatamente. Que é o que a gente comenta, que a gente faz muito, né? Ele brinca, minha sócia. A gente não é sócio, a gente é associado. É parceria mesmo. Então, o empreendedor pega essa coisa mais do junto, pega o junto ali. E isso não desmerece a função do administrador e do gestor. De nenhuma forma. São só meio que posições diferentes para chegar num resultado. E também não quer dizer que o administrador não seja um empreendedor. Ele pode estar fazendo o empreendedorismo dele ali dentro com aquela equipe, né? Isso. Eu até fiquei depois analisando, pensei assim, vou pesquisar o que significa empreendedor e administrador na internet, no Google, né? Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa.
Administrador é a pessoa que é responsável por gerenciar o funcionamento de uma empresa ou organização, seja ela do âmbito público ou privado. Ao administrador cabe o planejamento, organização, liderança e controle de uma ou mais estruturas de uma empresa, que é o que a Ana também estava falando antes. Mas também, como eu falei, ele não quer dizer que ele não seja um empreendedor, né? Esse administrador. Ele pode estar empreendendo de uma outra forma, ou intraempreendendo, porque ele está dentro de uma empresa, né? Está na empresa de outra pessoa, não é especificamente dele, mas ele deve ter vestido a camisa, né? Então acho que o ótimo, como a Samira colocou, o ótimo administrador, ele é aquele que ele vai vestir a camisa da empresa como se a empresa fosse dele, né? Porque assim eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser muito bem feito. Sim. E ele vai também trabalhar, gerir as pessoas que estão na liderança dele de uma forma muito mais leve, tranquila, e todo mundo vai estar junto humana, com né? ele também, né? Essa questão do intraempreendedor, né? De fazer uma gestão muito humana, né, e também com um olhar assertivo, há grandes chances no futuro ele virar um sócio do negócio. Exatamente. Ou como o exemplo da Evolua, né, de ter essa colaboradora que foi a Elaine, né, que era muito assertiva, se tornar proprietária de uma das unidades. Porque o que acontece assim, quando a pessoa ela é muito boa, ou ela vai sair do negócio porque você não tá... como é que se diz? Absorvendo às vezes, né? Todas as expectativas, né? Não tá dando atenção para aquela pessoa que é tão boa, ou ela vai sair e vai abrir um negócio dela, ou tu vai convidar ela para ser sócia da tua empresa, porque tu tem que, né, de alguma forma ter essa pessoa junto contigo. Acho que vai acontecer muito nessa pegada. Ou tu quer dar uma desbaratinada e tu vende a tua empresa para ela. Vende a tua empresa pra ela, exatamente. E aí ela continua o legado. Boa, Samira, obrigadão pela pergunta. Tudo bem. Quem agora sou eu? Vamos lá, senhor Leonardo. Nas suas viagens, qual foi a cidade que mais te surpreendeu? Nossa, cidade que mais me surpreendeu. Vamos ver. Assim. Vou até comer um Come. Tá uma delícia, hein? Natura Pro, vocês estão de parabéns. Deu até um estralinho. Deu barulhinho sente o barulhinho. Olha só. É difícil escolher uma assim também, né? Mas tem aquelas assim que te marcam um pouquinho mais. Então eu vou tentar explicar algumas assim mais. Uma que foi totalmente diferente daquilo que eu estava já acostumado um pouco a ver, e era totalmente cultura muito diferente, a imagem muito diferente, foi Marrocos, Marrakech, que a gente foi. A gente dormiu uma noite no deserto do Saara, andou de dromedário. Gente, esse cara ele é muito descolado. A gente tenta. Só não estamos indo mais porque não tá dando, né? Então foi um lugar assim totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, que foi muito legal, muito fora do que eu tava vendo já antes, né? E acho que foi uma das últimas viagens que eu fiz que foi muito legal, porque eu fui sozinho, sem ninguém, sem falar inglês, sem falar alemão, sem falar a língua deles, que eu fui pra Viena, na Áustria. Nossa. E eu não falava nada. Então assim, tive que me virar com mais ou menos um inglesinho, um Google Tradutor. E a cidade é maravilhosa, Viena foi um lugar lindo, e foi um baita um desafio pra mim, porque eu tava em Portugal, eu disse, eu vou aproveitar e vou fazer uma viagem sozinho pra ver como é que eu vou me virar. Como é que é estar sozinho, porque eu sempre tava junto com outras pessoas, né? Sim. E aí eu fui pra Viena e Bratislava, na Eslováquia. Bratislava, que é a capital da Eslováquia. E foi um desafio, assim, enorme, mas foi muito legal. Depois daquilo ali, eu disse, não, agora eu posso ir pra qualquer lugar. Ninguém me segura, tá aqui vivo. Não morri, sem febre amarela. Não passei fome, tá tudo certo. Então acho que as foram as que mais me marcaram, assim. Massa, bacana. Boa. A Letícia também mandou perguntar o que é amizade para vocês. Ai, que bonito. Que bonito. É o que eu tenho com vocês. Exato. Eu acho que a amizade, ela tá muito ligada à conexão, né? Quanto mais conectado você é com aquela pessoa, mais forte vai ser essa amizade, né? E a amizade, ela é uma coisa que ela não tem cobrança, é uma coisa livre, leve, solta. Um pouquinho às vezes tem, às vezes bem pouquinho. Mas eu acho que tem essa parte de companheirismo. Eu acho que a amizade é companheirismo. Sim. Pra mim, respeito. Então, as grandes e duradouras amizades que eu tenho hoje só se tem por conta do respeito, independente da fase, né, de vida que tá passando, os desafios, enfim. Lealdade, lealdade pra mim não é nem a fidelidade, é a lealdade. Sim. Lealdade pra mim é muito importante. E aquela empatia na prática, sabe? De exercer a empatia na prática, de assim, eu não sei exatamente o que tu tá sentindo, porque eu nunca senti isso aí, mas o que eu puder fazer, como que eu posso te ajudar? Né? Então, isso pra mim é uma tríade bem importante. E é legal, assim, porque a gente aprende muito com os amigos, né? Assim, quando a gente fala em amizade,
eu gosto muito de pensar assim, tem aquela pessoa que ela é colega e tem aquela pessoa que ela é amiga. E vamos, né, bater aqui que a gente tem bastante colega, né? Muitos colegas. E muitos. tão bons quanto amigos. Sim, exatamente. Mas e são necessários, são importantes. Existe uma hierarquia, um nível de intimidade que a amizade se difere do coleguismo. Com certeza. Tem aquela pessoa que você abre teu coração. Do Sim. tipo, ó, se precisar me dar uns tapas na cara, me dá. Se precisar São falar, as suas pessoas, fala. né? Quem são essas pessoas? E essas né? pessoas não são muitas, na grande maioria das vezes, tu consegue contar numa mão. Até porque não são muitas que aturaria hoje. Exatamente, né? porque a gente fala pelos cotovelos, a gente reclama pelos cotovelos, teimoso. Mas acho que a amizade está muito relacionada a isso. Eu até aproveitei e peguei uma frase que, na verdade, não foi uma frase, na caixinha de perguntas, a Thaísa, que teve também lá no podcast, a Thaísa e o Alessandro. Nossos também, consultores masters. Link aqui em cima para vocês ouvirem esse podcast. A Thaísa e o Alessandro estiveram lá, tô contando uma história maravilhosa. Demais. Ela mandou, vocês são demais, amo vocês. Beijo, Thaísa, a gente também te ama. Obrigado. Muito bom, senhor Leonardo. Vamos lá. O que vocês consideram que foi fundamental no seu processo até aqui? Pô, a galera também faz umas perguntas que tem que dizer uma coisa só. Meu Deus. Não dá, né, Léo? E aí, Léo, começa você. O que você considera que foi fundamental no seu processo até aqui, neste momento? Meu Deus com esse do céu. uísque chá de maçã e canela. Esse chá de uísque e canela. O que foi importante até aqui? Presta atenção, senhor. O que você considera que foi fundamental no teu processo até aqui? Pra mim, autoconhecimento. Foi extremamente importante, está sendo extremamente importante. Eu acho que eu só tô conseguindo assim, tirar ideias do papel, só tô conseguindo fazer as coisas andarem um pouquinho mais porque eu comecei a olhar um pouquinho mais pra mim, né? Então aí, claro que vai envolver muitas coisas, questão de espiritualidade, terapia, muita terapia. Isso tá fazendo uma diferença absurda assim na minha vida. Até pros negócios, né, Pros Léo? negócios principalmente, né? Que nem a Ana falou, né? Ele é muito disciplinado. Eu sempre busquei ser o mais disciplinado possível e eu sempre me cobrei de não ser disciplinado. Eu falei várias vezes pra ele no individual que eu admiro o quanto ele é disciplinado e ele ainda não se percebe o quanto é. E isso foi uma coisa que eu fui começando a me observar também em terapia, de quanto eu não me observo. Então, tipo assim, eu tô fazendo, tá legal, mas não, ainda não. Já tá fazendo um monte de coisa, já tá bacana. E aí eu tô, então acho que o que mais assim, importante é esse olhar pra dentro, assim, olhar pra mim e reconhecer realmente o que eu tô fazendo. Do tipo, não, tá legal, tô indo no caminho certo, já fiz muita coisa e posso fazer muito mais, né? Então esse reconhecimento de mim mesmo acho que tá sendo bem, bem importante. É muito bom. Pra mim também é a clareza, o autoconhecimento, né? Clareza e comprometimento. Legal. Mas tem o adendo, né? Eu sou muito comprometida com os outros. Tenho falhado um pouquinho comigo, com a disciplina, com as coisas para mim. Então sempre fui muito comprometida, principalmente no trabalho, para o outro, com o outro, né? Então, a clareza já me mostrou que tem aí um ponto a melhorar, a gente sabe, né? Autoconhecimento é uma coisa que é pra vida inteira, né? Hoje você acha que é uma coisa, daqui a pouco tu já pensa, não, mas eu posso ir mais além, Sim. Eu sou melhor do que isso, eu posso fazer tal coisa. Então a gente tá sempre melhorando, né? Sim. Vai lá. Bora! O @LeoBianchini9, mais conhecido como eu mesmo, pergunta para a Ana. Ana, você está solteira, Ana? Vamos aproveitar esse momento que vai chegar em várias pessoas. Não fica vermelha. Esse momento vai chegar em várias pessoas. Ana, recadinhos do coração. Faça a pergunta de novo, senhor. Você está solteira? Ana está solteira, mas acredito que depois desse episódio não estarei mais, né? Mandem cartas assim espero, galera. @AnaPBNU. Mandem seus currículos. A gente vai fazer uma análise bem detalhada. O mercado aí fora tá bem detalhada. Próxima pergunta! Vai, Ana. @AnaPBNU. Mais conhecida como você. Sou eu, pero que sim, pero que não. Quer saber? Senhor Leonardo. Como se estivesse lendo, né? Tô inventando a pergunta agora, só pra fazer pra ela. Que fiasco. Senhor Leonardo, sem pudores, né? Vamos lá, uma pergunta bem íntima também pro senhor Leonardo. Como foi pra você abrir seu coração pra gente há 2 anos atrás e se assumir homossexual? Faz uns 3, né? Acho que faz 3, 2 anos. Foi depois da pandemia.
foi uma libertação, né? Foi como tirar um peso das costas, assim. Eu acho que durante muitos anos eu tentei no máximo... eu não digo esconder isso, porque eu sempre soube, né? Sempre me entendi, mas eu não aceitava. As pessoas não sabiam de você. Não, na verdade as pessoas também já sabiam. Eu é que não queria, tipo, aceitar. Né? Eu também não queria aceitar. Gente, quando eu conheci ele, achei um gato. E eu pensava, meu, qual é desse cara? E aí? Será que vocês são amigos mesmo? Só amizade. Brincadeira. Mas... não rolou essa intenção, não. Desde o início foi amizade. Sim, eu sempre me entendi, mas não aceitava. E também não queria, por vários fatores. Criação, por saber de como era o ambiente, de como eram as pessoas, de como isso ia ser ruim. Eu já sofria sem assumir, sem, né, imaginar. Tu achava que isso podia influenciar na tua credibilidade na profissão? Tu tinha medo disso? Também. Foi triatleta e tudo mais, sim, né? acho que tinha esse ponto também. E muito com relação à família também, eu acho, né? Mas até foi assim, é legal tu trazer esse ponto porque também a gente vai revivendo tudo isso, né? De como foi e passar por isso, né? Em que momento que isso aconteceu do tipo, não, chega, não quero mais. Pois é, que momento que foi esse? Assim? Isso não vou te saber dizer data e hora, mas eu sei que tem, né? Mas eu lembro que eu tava assistindo uma série que era 13 Reasons Why, uma coisa assim. Claro. Que é a história de uma menina que ela é assassinada, enfim, aí daí tem toda 13 a história. razões por quê? 13 razões por quê? É, uma coisa assim. E eu lembro que essa é uma série muito pesada. Ela era uma série bem pesada, muito pra baixo. E aí eu lembro que era setembro há 3 anos atrás, 2020. Foi em setembro, eu tava finalizando essa série e ela tava me deixando bem pra baixo. E aí eu tava tendo, assim, pensamentos suicidas, né, nessa época, assim, né? Perigo, né? E eu dizia, meu, mas se eu fizer isso, eu vou acabar com a minha vida, eu tenho muita coisa pra viver e minha família. Ao mesmo tempo que eu não queria me assumir por causa da minha família, eu também não queria tirar minha vida por causa da minha família. Eles iam sofrer, né? E os sonhos que tinha, né? Os projetos. Sim, exatamente. E as suas pessoas, né? Então eu pensava assim, não, eu não posso mais viver nisso. Não posso mais lutar contra algo que não tem como eu... E sozinho, né? E sozinho, durante 30 anos, né? 30 anos. E eu tava cansado, né? Tava cansado, aquele peso nas costas e tudo mais. E eu disse, não, E nunca ninguém foi inconveniente a ponto de perguntar? Já, muitas. É mesmo? Muitas pessoas. E eu dizia que não. Que tu era hétero. Que eu era hétero. Não aceitava. Cuidar da vida de vocês, cada um com o que quer. E aí eu lembro que ali eu comecei a quebrar esse bloqueio. Fui aos pouquinhos, assim, ainda não contei pros meus amigos. E depois de um mês e meio, eu disse, não, agora eu preciso contar para as pessoas que estão próximas de mim, começando pela minha família. Né? E eu não conseguia, não sabia como contar. Eu sei que eu criei um grupo, só eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. A gente já tinha um outro grupo, né? E eu queria falar presencialmente. Mas aquilo foi me agoniando, assim, do tipo, não, tem que ser logo. Eu gravei um áudio e mandei. Leonardo. Gravei um áudio. Coragem, né? Foi o que te deu coragem, ensino presencial. Eu gravei um áudio, mandei, depois as coisas foram se desenrolando, mas hoje, assim, passando 3 anos disso, eu vejo o quanto isso foi importante pra mim. Não só pra questão de autoconhecimento, como pessoa, mas pros negócios também, pros projetos, de ter mais coragem de fazer as coisas. Pra independente disso, né? Isso. Porque isso não fala sobre o profissional Léo, sobre um amigo Léo. Exatamente. Tanto que até no podcast, quando a gente entra na questão de propósito, missão, eu sempre falo, né, que eu mudei muito a definição de propósito. Que o meu propósito hoje é eu viver a minha vida e eu ser eu mesmo. Porque durante muitos anos eu não fui. Eu tentei me encaixar num tabuleiro ali que eu não tinha como me encaixar. A expectativa dos outros. Isso. E às vezes a gente fala muito isso do que os outros... E às vezes a galera tá cada um vivendo o seu rolê e não tá com muita expectativa em cima da gente, não. Exatamente. A gente não é tão importante assim. Exatamente. Né? Tá todo mundo fazendo seus corres aí, não tá tão preocupado. Tanto que depois eu falei e a vida continuou. Nada igual. Exatamente. Então às vezes a gente fica tão preocupado e... um ou outro inconveniente sempre vai ter, né? Sempre. Mas no dia a dia não tá todo mundo pensando o tempo todo se você é gay ou não é, se você é casado ou não é, se a Ana está solteira ou não está, se quer ou não ter filho. Tem gente aí que tem muitos problemas, muitos desafios, muitos sonhos pra viver. E não tá preocupado com o nosso. E a gente fica se limitando em, às vezes, experimentar, viver, né? De forma mais solta, mais livre como tá agora. Que eu conheci o Léo um pouco antes disso, né? De tomar essa decisão um ano antes. Né? E é nítido, né? Eu não tinha tanta intimidade como eu tenho hoje, mas como hoje tu é mais corajoso, né? Então eu acho que enfrentar isso pra ti
foi enfrentar uma grande batalha, Nossa, né? Uma muito. etapa bem importante, e bloqueios, né? E tudo, sim, com certeza. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. A Dai, calma, não deixa eu dormir. Dai.stark pergunta: qual a sua maior motivação para encarar todos os desafios de empreender? Começa. Aí pra mim primeiro, né? Você primeiro. Molha as palavras antes de tu responder essa. Qual a sua maior motivação para encarar todos os desafios de empreender? Eu gosto, muitos, né? Eu gosto de separar motivação de ânimo. Ah, sim. Que são coisas bem diferentes, né? E tanto que nos aniversários eu sempre desejo, né? Muito ânimo, né? Sim. Porque motivação são os motivos, né? Que te levam a fazer. Então, meus principais motivos, né? Conquistas. Então, trabalhar e empreender, sim, são para conquistas. Que isso une muito com o nosso propósito também, né? Experiências, que o Léo sabe que eu gosto de viver muitas experiências, então me limitar realmente ao CLT ou quando antes eu era gestora, eu sentia uma inquietação, uma angústia muito grande, porque eu tenho a necessidade de experimentar as coisas. Para mim, as experiências só são autênticas quando eu vivo com as minhas mãos, né? Então, isso são motivadores. Então, quando dá aquele down, que às vezes dá, né? Não sei mais se eu quero isso, eu quero fazer assim, assado. Então eu sempre lembro do quanto tem experiências que eu ainda quero viver e que eu quero fazer, e as pessoas no qual eu ainda quero me relacionar e conhecer. Então não tem pra onde fugir, né? Eu já tentei, não dá. A gente precisa trabalhar, seja no CLT, seja como empreendedor, empresário, enfim, artista. A gente precisa trabalhar, né? Não tem um outro caminho. E para mim também essas relações de trabalho é o maior ponto de conexão para viver experiências. Então, motivação mesmo para empreender é lembrar do quanto empreender te traz essas conexões, sim, né? Aumenta esse leque. Quando tu tá dentro da gestão de um negócio um pouco mais afuniladinho, como um administrador, exatamente, que não empreende, tu fica um pouco mais limitado naquela bolha. E quando tu vira esse administrador ou esse empreendedor que vai viver as experiências, tu faz muito mais conexões. E essas conexões servem para os negócios, mas também para a vida, né? Para muitas coisas, muitas parcerias que a gente pode fechar ao longo da vida. A gente está aí para servir uns aos outros, né? Que seja com boas parcerias. Acho que eu faço as tuas minhas palavras também. E eu vou incluir uma outra coisa que para mim, né, é muito importante, que é a questão da liberdade. Né? Essa liberdade de você estar com as pessoas, de nada estar te prendendo, de você não ter que ficar cumprindo horário. Flexibilidade, né, Léo? Tudo isso é uma coisa que eu assim gosto pra caramba e que me faz também seguir firme no empreendedorismo, né? Boa, muito bom, Dai. Obrigadão. Valeu, Dai. Sou eu agora, né? É. Olha, essa pergunta é interessante. Com o atual cenário no Brasil, insegurança política e jurídica, como manter o foco no otimismo e no empreendedorismo? Pergunta da Kelly. A Kelly, especialista em fisiologia, boa, né? Fisiologia, nós. Especialista em filosofia, adora essas perguntas aí de cunho político e social. Então, com o cenário que a gente está vivendo agora, né? Caótico. Caos. Como manter o foco no otimismo e no empreendedorismo? Até anotei aqui a palavra caos, né? Tu falou caótico e caos. Essa palavra caos, quando a gente tá no caos, a nossa cabeça fica, meu Deus, nada vai dar certo. Mas é no caos que as coisas se desenrolam, né? As conexões são criadas, os projetos saem do papel, as parcerias se fecham. É no caos que as coisas acontecem, porque se você não tá no caos, acaba que entrando numa zona de conforto, eu acho, sim, né? A pandemia tá aí pra mostrar pra gente, né? Quantas empresas abriram, claro, muitas fecharam, a gente sabe que muitas fecharam, mas até mesmo essas que fecharam se readaptaram e criaram coisas novas, né? E fizeram coisas novas. Então a gente sempre sabe que no caos é onde as coisas acontecem. Sim. E a gente, quando fala em empreendedorismo, eu acho que tá muito ligado também com essas coisas da incerteza, dos medos. É uma coisa meio caótica o empreender, né? Mas a gente já entra no empreendedorismo sabendo que ele é assim. Então, como é que eu vou manter o otimismo? Você já entrou sabendo que era assim. Você já tá numa... Não falou que ia dar conta? Você já tá num barquinho que sabe que tu tem que remar todos os dias, porque se não tiver cliente, você não vai ter renda. Se você não tiver renda, tu não vai conseguir pagar o teu espaço. Se você não pagar o teu espaço, tu vai ter que fechar.
E beleza, fechou, vou fazer outra coisa. O empreendedor, ele tem essa cabeça do tipo, não deu certo aqui, beleza, fecha e partiu pra próxima. Então eu acho que tu tem que estar ligado no que está acontecendo à sua volta, mas sempre muito focado naqueles teus valores, na tua missão, no porquê que você está fazendo o que você está fazendo, o que te fez ir para o empreendedorismo, o que te fez... o que me fez fazer o podcast? Sim. Eu tenho uma ideia do porquê que eu fiz isso. E eu vou me focar no meu porquê, né? Eu vou me lembrar do meu porquê, que nem tu falou, vou acordar já pensando já naquilo, é isso que eu resolvi fazer da vida, então é estar com o teu porquê muito bem claro. Sim. E cara a cara com ele, eu acho. Enquanto adultos, né, principalmente não ignorar a realidade. Não tem como, né? Não tem como ignorar, independente do cenário, amanhã a gente tem que levantar e começar tudo de novo. E realmente fazer tudo aquilo que está no meu alcance, porque tem muitas coisas do cenário atual que eu não tenho o que fazer. Não tem como controlar. Não tenho como controlar, então eu vou fazer tudo aquilo que eu consigo, que eu tenho controle, e em situações como essa que a gente está vivendo, ainda mais. Tem que cavar um pouquinho mais fundo para se preparar, sim, para o pior. O ruim é quando a gente pensa assim que se prepara e se planeja para tempos difíceis, né? Ruim é que realmente uma hora os tempos difíceis podem chegar. Sim. Só que a gente tem que sempre olhar com um olhar mais amplo, que no meio desse percurso você vai conhecendo pessoas, vai se desenvolvendo com outras pessoas, portas vão se abrindo, conexões vão se fazendo, carreiras vão mudando, migrando, né? E aí você vai realmente, durante todo o percurso, tomando vários trajetos diferentes, não é uma linha reta. E tu falou ali, lembrar do porquê, né? Agora eu penso, por que eu criei o podcast? Então eu vou até o fim, mas eu tenho uma coisa muito forte, Léo, que tipo assim, não é um problema desistir pra mim. Não, também na verdade, pra mim é decidir, não é desistir, é decidir que eu não quero mais isso. Porque tá sendo muito trabalhoso, sugando muita energia e não tá reverberando como eu quero, então eu decidi desistir de algo, né? E não quer dizer que tu perdeu o otimismo por aquilo ali. Só não quer mais. Só não quer aquilo, né? Tu não pode perder o otimismo, a esperança. Esperança vem de esperar, né? Então não pode perder as esperanças de continuar fazendo aquilo que te cabe. Todo o resto eu não tenho controle. Então é olhar pra frente e fazer aquilo que eu tenho controle. Eu sempre lembro de uma frase de uma vez que o Franklin é um amigo que já passou no podcast. Tá o link aqui, senhoras e senhores. E a gente fez uma ação, eu, o Franklin e a Mari, que é a esposa dele, lá na minha cidade, que é lá em Ponte Alta, uma cidadezinha no centro-oeste de Santa Catarina, com 5.000 habitantes. A gente foi lá para umas escolas, as escolas do município, né? Falar com os professores sobre criatividade, sobre inovação, sobre educação. E eu lembro que a Mari e o Franklin falaram uma frase que eu marquei ela, que é: faça o que você pode com aquilo que você tem. Então eu quero abraçar o mundo, mas tu não tem essa possibilidade agora. O que tu tem? O que tá aqui, acessível pra você? Sim. Que você pode fazer e que de alguma forma vai gerar alguma transformação. Faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Até ter as condições melhores. Cortella fala muito disso, exato, né? Muito bem, mais um bolinho aí nesse chá maravilhoso. Tá maravilhoso. Natura chazinho. Pro. Na próxima vai ser o uísque, hein? Brincadeira. Tem no Natura Pro também, vou investigar. Tem lá a Natura, se tiver... Já traz o fardo de Jack Daniels. Essa aqui é muito boa, hein, Vanessa? Obrigado pela pergunta. A Vanessa Montini. Ela beijo, também Vanessa. Participou lá do nosso... Tá o link aqui. Tá o link aqui, clica ali e acessa. Vanessa é um sarro, uma querida, participou do nosso evento em setembro, do 360 Conexões, fez um talk maravilhoso lá falando sobre conexões. E ela mandou: exercícios para a barriga tanquinho, quero já, meta para 2023. Uma opção que eu vou te dar: se inscrever, se matricular no Evolua em 2023. Vai lá fazer um treino funcional com a mulherada, fazer uma musculação. Te digo mais, garanta a sua vaga agora em 2022, que até essa semana acho que foi divulgado que tem 4 vagas. Ah, meu Deus, Vanessa. Ó o gatilho de escassez aí. Está 4 acabando. vagas no estúdio 2, que são 2 unidades, né, galera? E 5 vagas no estúdio 1. Então garante esse ano ainda, gata, porque deixar pra janeiro, a galera vem desesperada lá da Praia do Gravatá, e aí acabaram as vagas. Volto da Brava cheia do álcool, né? Quer enxugar aquilo tudo. Inchada, né? Mas, Vanessa, vamos lá. Essa foi a primeira opção que eu te dei. A segunda é você chamar o Léo Bianchini aqui, personal, e começar, a suar, minha filha, que o negócio vai ser pegado. Como é que é o programa?
Magra 360. Magra 360. Por que 360? Porque eu vou te responder agora com relação a isso. Você né? pergunta, eu respondo. Você pergunta, eu te respondo, Vanessa. Tô te dando aqui, ó, todo passo a passo. Quando a gente fala em emagrecimento, em eliminar a barriga, em hipertrofia, a mudança ela começa aqui, ó. Ela vem de dentro pra fora, né? Por isso que eu falo muito dessa questão do 360. Tem que mudar a tua vida inteira, a tua forma de pensar, a tua forma de se ver, a forma de falar, como estão suas emoções, enfim, tudo isso. Mas, de uma forma muito mais prática, quando a gente fala em secar a barriga, né? O que eu poderia te dizer? Além de você mudar essas questões comportamentais e emocionais, dá uma olhada bem atenta para a sua alimentação, de como é que ela tá. Excesso de farinhas brancas, excesso de álcool, excesso de gorduras ruins, frituras, refrigerantes, todos esses tipos de alimentos... Álcool. Todo esse tipo de alimento inflamatório que vão de alguma forma inflamar o seu organismo, eles vão ser péssimos para a pessoa que quer emagrecer, para a pessoa que quer definir, né? E claro que exercício físico, ele é primordial, porque se você mudar a tua alimentação, vou comer tudo regradinho, me alimentar bem, você vai ter resultado de emagrecimento? Sim, tu vai perder gordura, tu vai emagrecer, mas tu vai ficar, tu vai dar tchau, o teu tchauzinho vai ficar 3 dias mexendo, porque tu vai ficar flácida. Vai ficar flácida, porque tu vai ter que aumentar a massa muscular, tu vai ter que treinar, tu vai ter que dar um estímulo pro teu corpo. E quando a gente fala em emagrecimento ou eliminar a barriga, exercícios multiarticulares, eles são muito mais legais, porque o gasto calórico é maior e eu vou estar estimulando o teu corpo todo num tipo de exercício só, por exemplo. Claro que a musculação também vai te ajudar. Quero aumentar o músculozinho lá da panturrilha. Claro que vai ser um exercício específico, né? Então, isso são coisas que são pontos... Claro que não é só isso. Tem uma imensidão de coisas, né? Pra gente começar a ver. Dá pra fazer um checklist, Dá pra fazer um checklist e um podcast só sobre isso. Mas esses são os pontos mais importantes. Então, exercício físico é primordial. Tem até algumas manobras que podem auxiliar, já que tu quer ficar com a cinturinha fininha, definidinha. Ativar o bracing, né? Ativar o seu bracing. Tem algumas manobras respiratórias que dá pra trabalhar. Chama o Léo. Os exercícios multiarticulares vão ser extremamente importantes. Esses também específicos, né, do musculinho, como a gente estava falando. Sim. Alimentação. Cuidar com esses excessos, né, que esses produtos que vão inflamar o seu organismo de alguma forma. Tem vários alimentos que vão te inflamar de alguma forma. E mudar os seus comportamentos. Quando a gente fala isso, de repente, tá dormindo bem? Como é que tá teu nível de estresse, né? Que as coisas estão agitadas, correria e tudo mais. Tu tá tendo um tempo para descansar? Como é que estão os hormônios? Como é que tá as tuas emoções? A gente sabe que as emoções afetam gigantemente aí os hormônios, né? Isso pode afetar no teu sono, enfim. Então tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar quando o assunto é emagrecimento ou definição. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, chama aí a galera para fazer um checklist de tudo. E são as várias esferas, né? Dos muitas comportamentos esferas. E até das relações. E falando em alimentação, passa na Natura Props. Passa lá, adquire produtinhos os bem seus produtos bacanas. Naturais. Pede um descontinho pra Tati, disse que tu viu aqui no último episódio do podcast. Vai dar um descontinho chega lá na Tati, eu assisti o podcast do Léo e da Ana, que vocês patrocinaram, e eu quero um desconto. A Ana e o Léo falaram que vocês vão dar um desconto. A mesma coisa vale pro Evolua. Se tu for na Evolua e falar com a Elaine ou com a Vanessa, eu assisti o episódio da Ana e do Léo, pede o desconto. A gente quer um descontinho aí, pode pedir. Depois a gente dá um jeito. A gente também não pode deixar de agradecer a esse espaço maravilhoso. Pedro aqui do Doutor Amadeu, como é que é, Pedro? Doutor.AmadeuCast. Doutor.AmadeuCast. Se vocês quiserem conhecer melhor o espaço, fica aqui na Rua Amadeu da Luz. Tem um cafezinho top aqui na frente. Tu já pode comprar o café e já ficar aqui na salinha aí, tomar um cafezinho, depois fazer uma reunião, fazer uma reuniãozinha, gravar seu podcast, juntar a sua turma aqui pra fazer uma reunião, umas lives, alguma coisa. O lugar é top, show de bola. Bem recomendo. Estruturado aí pra gente. Vamos lá então. Talvez. Já estamos caminhando para o final. Sim. Léo, vamos lá. Gosto muito, muito, muito dessa questão aqui. O coach Everton, fez essa pergunta. Qual comportamento fundamental de um líder, na opinião de vocês? Comportamento. Vamos tentar, né? Falar Vamos tentar, Meu Deus. Vamos se esforçar. Um comportamento. Porque eu acho assim... fundamental. O líder, para ele tem que ter. Ele só pode ser líder se ele der exemplo. Ele só lidera através do exemplo, né? Então, assim, tu tá cobrando na tua equipe, beleza, mas tu tá fazendo isso que tu tá cobrando? Tu tá cobrando horário, chega no horário, tu chega no horário? Tu tá cobrando
participação. Você participa, você está cobrando entrega, você tem que se entregar. Você está entregando? Responsabilidade. Né? Muito bem. Eu acho que vai muito para mim, muito questão do exemplo. Quando eu penso em líder, eu penso em exemplo. O exemplo já acaba abraçando praticamente todos os outros comportamentos, né? E o ouvir. Ouvir é importantíssimo. Ser um bom ouvinte para você ser um líder também, eu acredito. Que a gente sabe que hoje assim, essa comunicação, esses ruídos de comunicação se dá pela falta de ouvir, pela falta da clareza. Comunicação assertiva, né? Exato. Como você falou tanto. Nunca na história da humanidade a gente teve tantos mecanismos, né, para se comunicar. E eu acredito que nunca a gente se comunicou tão mal. Né? Tu que tá sempre em palestra nas empresas, acho que tu deve perceber o quanto a falta de comunicação vem assim, parece que cresce cada vez mais, né? Sim. E o quanto a comunicação não assertiva, digamos assim, não clara, influencia nas relações a ponto de gerar o que a gente vê a humanidade fazendo. Exato. Guerra, brigas, desavenças, tudo isso vem desse ruído, né? Exato. Dessa comunicação não assertiva. Muito bom, Everton, obrigado. Obrigada, Everton. A Michele Gonçalves perguntou: se nascer de novo, qual será seu objetivo de vida? Se eu nascer de novo, eu não quero, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô exausta. Já chega essa que tá sendo... Não, eu tô cansado, eu não quero voltar mais. O que eu tenho pra resolver é nessa vida. Se eu não resolver agora, meu filho... Acelera, porque chega a reencarnar de novo, não, né, gente? Não, mas eu fico pensando, tipo assim, eu fiquei pensando, eu digo... Eu não tenho, assim, uma outra coisa, tipo, eu quero isso, porque hoje o meu foco tá... nesse agora, assim, tipo, se tu nascer de novo... Se Deus dizer, vai, minha filha, desce e arrasa de novo, né? Eu quero investir desde o meu primeiro emprego, investir financeiramente mesmo, né? Então, desde lá dos 13 anos que eu comecei a trabalhar, nem que fosse R$5, não sei o que vai ser na época, na nova geração que eu estarei, né? Então, investir desde mais cedo, ser uma melhor ouvinte, então ser muito melhor ouvinte do que eu sou hoje, muito melhor, para que realmente eu consiga cada vez mais me comunicar e me relacionar com as pessoas com uma comunicação mais assertiva, ter mais serenidade. E também quero ser, cara, não é ser, né, na verdade, eu como objetivo, quero começar a experimentar mais cedo as experiências, né, não demorar tanto. Não demorar tanto para ter essa coragem de ter as experiências, que não foram poucas, mas começar ainda mais cedo, porque eu acho que é isso que foi traçando o caminho, que foi norteando o negócio aí na minha vida. Então, eu vou... Mas não precisa não, né? Vamos encerrar nesse ciclo aqui e vamos lá, tá bom, né? Essa vida tá boa. Encontrar os amigos, familiares. Eu vou mudar a pergunta da Michele para uma pergunta que eu mesmo faço no podcast, que eu também fico me fazendo para tentar, né? Que é, se você entrasse na máquina do tempo e voltasse, né, lá atrás, o que você falaria pro Léo? Pro Léozinho. Na verdade, eu tenho algumas pessoas que chegam lá e dizem assim, eu acho que eu não falaria nada pra não interferir na vida dele, né, deixa, né, eu achei... Não dá a dica, né? Achei sensacional isso. Porque isso. não vai viver as experiências. Exato. Mas se eu, de repente, fosse voltar, tô nascendo de novo, e ao mesmo tempo pudesse deixar um post-it... Eu fiz um post-it pro Léo e ele tá vindo de novo pra ele ficar ligado. Como é que foi? Eu ia dizer pra ele ousar mais. Boa, Leonardo. Eu queria ser mais ousado, sabe? Te diria isso também, se eu te esbarrasse aí nesse meio do caminho. Eu queria lá ser mais ousado. Lá no Cosmos, se a gente se encontrasse, diria, ousa mais, querido. E isso tem muito a ver com o que tu falou das experiências. Eu queria ter vivido as experiências mais cedo, viajado mais, de repente teria feito intercâmbio e não teria voltado, sabe? Umas coisas assim. Projetos que eu deixei de fazer, não continuei por medo, por insegurança, então eu usaria mais e faria o negócio ser um pouco diferente. Eu lembro desse dia que tu fez essa pergunta, né? Se a Ana encontrasse a Aninha, né? O que diria? Eu lembro bem direitinho do que eu respondi pra ti. Eu falei, era isso mesmo que você pensava. Que interessante, né? Tão pequenininha, as coisas que eu pensava sobre mim quando crescesse hoje, eu realmente me reconheço. E aquilo que eu imaginava, que eu pensava, que eu projetava, quem é mais íntimo sabe que eu vivo projetando na minha cabecinha aqui, realmente eu tenho essa lembrança das coisas que eu pensava sobre mim quando eu fosse adulta, realmente eu cheguei no que eu pensava. Sim. Não necessariamente, né, nas cores, vamos dizer assim, né, mas nas principais experiências e relações, sim. Boa. Vamos lá. Pra vocês, também do Everton, valeu Everton aí, ó, bastante perguntinhas do Everton. Para vocês, qual a importância do trabalho em equipe? Primordial.
Primordial. Necessário, essencial. Né? Muito, muito. Léo, conhece aquela frase bem famosinha que sozinho você vai mais rápido e juntos nós vamos mais longe? Mais longe. Sabe que por um tempo, quando eu voltei para o corporativo para dar as palestras nas empresas, eu usava, inclusive era um dos títulos de uma das palestras, Vamos Mais Longe. Eu mudei o título dessa palestra para Vamos Juntos. Porque com o passar dos anos, principalmente na minha trajetória, eu percebi que juntos que eu ia mais rápido. Que sozinha eu demorava muito mais para ter minhas conquistas. Exatamente. E falando principalmente nos negócios, né? E nas relações também, mas falando agora de negócios, né? Que é o que a gente também está mais abordando. Então eu percebi que juntos se vai mais rápido. Juntos, né? De várias pessoas, tu conseguiu constituir o 360, né? Exatamente. Juntos de outras pessoas, tu criou o contexto 360. Junto de outras pessoas, tu formou novas parcerias como essa. Então, o trabalho em equipe, para mim, é necessário, essencial, fundamental. E juntos é que se vai mais rápido, não é sozinho, não. Exato. Não sei quando é que criou isso, se era na época da carroça, que ficava mais leve, talvez pro jegue puxar. Mas eu acredito que é junto que vai mais rápido. Mais rápido e mais longe também. Exatamente, né? Porque tu vai construindo tudo mais rápido. Vai levantar uma parede sozinho, tijolo por tijolo. Agora paga uma cerveja e um churrasco e chama 10 amigos pra ver. Se não faz numa manhã ainda sobra tempo pra festa. Eu sempre falei assim que eu sempre tive dificuldade de fazer as coisas sozinha, né? Sozinho assim, porque eu ficava arrumando várias desculpas. Quero fazer, mas acho que não tá na hora. E eu sempre trabalhei muito bem em equipe. Sim. Uma que eu sempre quero ser o líder do negócio, né? Eu sempre quero liderar. Geminiano adora fazer uma liderança. E eu sou muito bom em liderança, já percebi isso. Sou ruim um pouco no processo. Sim. Mas eu sempre tenho as pessoas que são boas no processo e eu consigo, né? Vamos fazer assim, a gente pode fazer dessa forma, não sei o quê. Quase, e agora, né? Não sei o quê. Então, eu trabalhar em equipe pra mim é excelente, é importantíssimo. E claro que tu tem que também, tu sabe que, por exemplo, numa empresa, você é o líder, né, de uma equipe, você tem que entender uma habilidade que hoje a gente fala muito, que é extremamente importante, inteligência emocional. Você tem que saber que você está lidando, sei lá, digamos que a tua equipe tem 5 pessoas, são 5 pessoas que pensam de formas diferentes, que agem de formas diferentes, a história de vida a história de vida é diferente, a tua história é diferente dessas 5 pessoas, então tu vai ter que entender como essas pessoas são, para você saber trabalhar com elas, para você saber liderar elas da melhor forma possível, né? Sim. Então tu tem que ter um olhar muito empático, eu acho, né? Com relação à tua equipe. E com o diálogo, como a gente falou do diálogo assertivo, ficar sem meias palavras e pisando em ovos e realmente chegar para as pessoas de olho no olho e dizer como é que você gosta de ser tratado. Exatamente. Como é que você gosta de executar tal ação? O que você prefere fazer dentro dessa demanda? O que você Qual é teu ponto forte, teu talento? teu ponto fraco? É mais... Porque no corre que tá hoje, por que eu vou ficar dando paulada, né, em murro de faca, como fala, e colocando às vezes a pessoa que não tem talento num movimento X pro Y e perder tempo com isso? Ah, mas isso é importante para desenvolver. Tem outros meios de desenvolver dentro dos negócios. E às vezes essa pessoa que você fica empurrando ali, ela vai acabar afetando a equipe toda, porque ela não tá no lugar que ela gosta. E não tá colocando em prática aquele talento, aquela coisa gostosa, aquela coisa que ela faz bem feita e também gosta de fazer. É claro que não podemos ignorar que, enquanto adultos, né, eu gosto sempre de falar isso, a gente tem que fazer bastante coisa que não gosta tanto. Exato. Mas por que não inserir as pessoas naquilo que elas já gostam e já fazem bem? Olha o quanto a gente economiza de energia nesses processos, né? Então... é isso. E assim, essa questão que tu falou de fazer as coisas que de repente tu vai fazer coisas que tu não gosta, isso vai fazer parte de todo e qualquer negócio, né? Ah, o 360, eu amo fazer o 360, mas tem várias coisas ali que são chatas de fazer, que leva muito tempo, os cortes, demora. Mas é uma coisa que eu gosto. E eu sei que aquilo ali também depende do, né? E não vem com essa balelinha de ame o processo. Balela. O que a gente ama é o resultado. É o resultado, com certeza. Não adianta, ai, amo isso, amo esse desafio. Ah, gente, vamos parar de ser piegas, né? Na verdade, o que a gente ama é o resultado. Exatamente. E tem que fazer o processo, porque senão não chega no resultado. Tu sabe que pra ter o resultado que você espera, tu vai ter que passar pelo processo, né? Sim. Eu não gosto de fazer os cortes, acho que leva muito tempo. Mas no final o resultado é ótimo, é legal. Eu disse, ai, que bom, ficou legal. Ó, fiz e aí vem a satisfação do processo. Exatamente. Tem uma satisfação, mas dizer eu amo tal processo, alguns a gente ama, mas nem todos. Nem todos.
Nem todos. Nem todos. E isso é em qualquer negócio e digo mais nas relações também, né? Exato. Então tem alguns processos das nossas relações que a gente não gosta, algumas coisas sociais que tem que fazer. Eu tava conversando com uma amiga nesse fim de semana que ela falou assim, tenho pavor de chá de bebê. Odeio chá de bebê. Não vou expressar minha opinião agora, né? Mas às vezes a gente tá e vai em lugares, né, ações, eventos dos amigos, por conta também dos acordos sociais que a gente tem com os nossos amigos, né? Coisas que a gente acordou que enquanto amigos a gente vai fazer parte, né? Sim. Eu não gosto de ir em casamento, eu acho muito formal, muito clichê já ir num casamento, tem que se emperequetar todo, gostaria de uma coisa mais simples. Ok, mas é um momento especial dos teus amigos, Exato. né? Então mesmo que tu não goste tanto de toda os processos até chegar na festa, você vai fazer parte daquele contexto mesmo não gostando tanto, porque o que importa é o resultado, que é a alegria dos seus amigos e tudo mais. Isso vale para um casamento, vale para a criação dos filhos e com certeza nos negócios. Exatamente. Né? Muito boa a pergunta, Everton. O Jeff também perguntou, qual é a expectativa profissional para o futuro de vocês? Sentem. Minha expectativa profissional? Sim. Aquela Pro futuro? Pro futuro? Qual é o futuro agora? Ano que vem? Bom, pra mim, eu tô muito feliz que realmente eu cheguei no estilo de vida que eu queria, né? Então, eu penei, galguei e cheguei aonde eu queria. Trabalhar por agenda, com flexibilidade, trabalhar com pessoas e principalmente diretamente, como no caso das palestras, e algumas coisas não tão diretas, mas... Então, eu cheguei naquilo que por muito tempo eu desejei, projetei e planejei. Mas a minha expectativa com isso agora é realmente ganhar dinheiro para ter minhas conquistas, né? Sim. Porque eu cheguei, mas o dinheiro ainda não. Então ele tá vindo, ele não veio muito junto. Então a expectativa tá é que o processo. A expectativa é que ele venha junto dessa caminhada e aí não só para 2023, mas para os próximos anos. Isso é a expectativa falando agora, né? Daqui 2 anos pode mudar tudo. Amanhã pode mudar. Eu ainda não cheguei nas minhas expectativas, cheguei, mas eu estou caminhando e eu acho que assim, eu estou no caminho, né, de criar isso. E as minhas expectativas também entram muito nessa questão de flexibilidade, né? Eu quero chegar num momento onde eu vou estar trabalhando de qualquer lugar do mundo, vou estar viajando muito, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo aquilo que eu gosto muito de fazer, mesmo com todo o processo difícil. Mesmo tendo coisas que não ama fazer tanto. Mesmo tendo coisas que a gente não ama, mas eu quero. Sem romantismozinho estrelinhas. Sem romantismo. Né? Vai ter podcast ainda. Espero que mais livros, espero que muitos eventos. Talvez de outras formas, mas vai continuar. Palestrando, dando curso, dando palestra, acho que a expectativa é essa para os próximos anos. Para o ano que vem, já vamos pensar nessa forma, que é um pouco mais próximo, né? Temos aí ideias de eventos, a Ana também está nessa, com o 360, então a gente já está planejando os eventos para o ano que vem. E é fazer com que o 360 cresça ainda mais. Essa é a expectativa de 2023, né? Fazer com que o podcast chegue em mais pessoas, que os eventos cresçam ainda mais e a gente consiga criar ainda mais conexões. Essa é a ideia para 2023 também com o 360, né? Muito bem, que nossa parceria cresça ainda mais, né? Dê frutos. A gente tem nossos projetos individuais em paralelo, mas tem também aí bastante coisa para fazer juntinho. Muitos. A minha aqui é a última, tem mais uma da tua aí? Pro meu fechou. Então essa aqui vai ser ótima pra gente fechar, que também foi o Jeff que perguntou. A gente pode deixar pro Pedro fazer a última pergunta. Pedro, pensa na pergunta aí, Pedro. Vai uma curiosidade de cada um de vocês. Curiosidade? Uhum. Nossa. Eu não tinha comido, hein? Boiou, né? Eu tava aqui comendo. Cara, fala tu primeiro, Léo. Agora eu tô com a boca cheia? Tá, vamos lá. Uma curiosidade do Léo. Uma curiosidade minha. Deixa eu pensar. Bom, as pessoas quando começam a conversar comigo aqui sempre perguntam, tu não é daqui, né? Não sou, porque eu tenho esse sotaque mais carregado um pouco, né? Mas eu, como eu falei pra vocês, sou de uma cidade chamada Ponte Alta, que é próximo a Lages. Eu sempre falo assim, próximo a Lages, a pessoa tem um ponto de referência, porque a cidade tem, sei lá, 4 mil habitantes. Pra olhar da bússola, assim, pra onde apontando. Tem 4 mil habitantes, é uma cidade minúscula. E eu me criei durante muitos anos, sei lá, até meus 10 anos, no sítio. Então, no interior de Ponte Alta. Pensa, Ponte Alta já é pequenininha. Já é interior. E eu me criei no interior do interior. Pensa como é que é. Vaquinha, fazendinha, subir em árvore, descer em árvore, campo, galinha. Então,
eu venho de um lugar bem pequenininho, mas que eu me orgulho muito, assim, né? Gosto muito, minha família toda tá lá, minha ancestralidade toda tá lá, e eu gosto muito de falar, quando eu tô em algum evento, alguma palestra, gosto de falar, sou de Ponte Alta, porque as pessoas não sabem onde é que é, e é legal falar isso. Eu realmente não conheço. É, uma cidade legalzinha lá próximo a Lages. E sou reikiano, sou formado em reiki, adoro essa terapia, o reiki pra mim é incrível, acho muito bom, me ajuda bastante e consigo ajudar outras pessoas com isso também. E sou escritor, tenho 2 livros. É verdade, muito bons por sinal. Porque quem quiser meus livros, chama aqui. Deixa aqui embaixo. Você tem pra venda? Tem pra venda. Um é sobre criatividade, que foi o último que eu lancei, sobre criatividade. Muito bom. E o primeiro fala muito sobre exemplos, sobre pessoas que foram exemplos pra mim. Por quê? Você viu um gigante por aí? Você viu um gigante. Porque desse título, né? Lá na minha pós-graduação, lembra do Joel? O Joel, na última aula que a gente teve, ele colocou a seguinte frase. Do Isaac Newton, só cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombros de gigantes. E aí, naquele momento, eu olhei pra trás e disse, eu cheguei aqui por causa de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. As conexões, né, Léo? As conexões, e eu escrevi sobre essas pessoas. Muito bom. Então, foi dali que surgiu o primeiro livro, em 2015. Ambos são muito bons. E fininho, rapidinho de ler, gostoso de ler. Muito bom. Bom, uma curiosidade, né? Hoje eu li uma frase... Um meme, eu acho que era, né? Não era bem um meme, mas uma frase do Instagram que perguntava se você estivesse fazendo profissionalmente aquilo que você queria quando era criança, o que você estaria fazendo? Boa. Eu já brincava desde pequena de professora, então de alguma maneira eu sabia que ia acabar sendo professora, né? Mas o meu sonho era ser cantora. Cantora. E aos 15 anos, na verdade um pouco antes disso, já na minha infância, os meus irmãos tinham uma banda de rock bem psicodélica, assim. Não era nem rock, era um negócio bem pesado, assim, né? E todos os anos, né, tinha um processo na nossa escola que era Noite de Talentos. Eu tenho 3 irmãos, eles todos estudaram na escola, então todos os anos tinha Noite de Talentos, e aí tu colocava qual atividade o teu grupinho de amigos queria apresentar. E aí meus irmãos aproveitavam essa oportunidade pra colocar a bandinha deles pra tocar e ficar famosinha lá na Forta, no bairro Fortaleza. E como sempre, né, os anos vão passando, os meus irmãos se formaram, né, no terceirão, e eles ainda tinham essa banda. E teve um ano que teve a Noite de Talentos e eles não podiam se apresentar. Por quê? Porque eles não estudavam mais na escola. Sim. Mas eu estudava. Tava no ensino médio, no primeiro ano, acho, do ensino médio. E eu sempre queria cantar na banda deles e eles nunca deixaram, né? Porque eu não sabia cantar. Nunca me prepararam também, nunca me treinaram, mas eu ficava nos bastidores, né? Sempre lá bisbilhotando, incomodando eles desde pequena. Quando surgiu essa oportunidade, o que eles fizeram? Pra gente tocar na Noite de Talentos, precisamos de um meio, né? Me usaram. Tu foi usada. Me deram 2 músicas pra cantar na Noite de Talentos, num show, iluminação. Um irmão meu era DJ, fazia squash, coisa arada, né? Se achando o MC Jack da época, né? Que era o DJ famosíssimo, né? A nível mundial. Enfim, galera. Cantei 2 músicas. Não, cantei algumas como backing também, né? Pra fazer de conta só que eu tava no palco. Mas o problema é que as 2 músicas que eles me deram eram em inglês. Que legal! Que legal! Eram 2 músicas de pop rock em inglês. Eu não fui treinada. O equipamento não era lá a melhor coisa. Não existia o tal do retorno que eu nem sabia o que era isso. Simplesmente eu subi no palco e cantei. E pasmem! Não falava inglês. Não, mas daí a gente fez um information, né? Pasmem que foi horrível. Foi a experiência mais ridícula da minha vida. Traumatizante. Foi horrível. E ali acabou a carreira da cantora Ana Paula. Ali veio todas as frustrações, né? Cantei a música Two Times, da Emily, da época, Two Times. Passa para aí, né? Cantei essa música, foi horrível, né? Porque eu não conseguia ouvir minha voz. Tem um vídeo VHS que meu irmão converteu e colocou no YouTube e disse que ele vai usar. Tu vai ter que mostrar esse vídeo pra nós. Um dia que ele disse que vai usar contra mim se um dia for necessário, né? E no vídeo aparece eu achando, né? Entendida, 15 anos, fazendo assim, ó. Não tem retorno, galera, não tem retorno. Se achando. Meu irmão no tecladão aqui, ó, fazendo assim, ó, que fiasco. Todo mundo assim no show. E eu paguei esse mico. Não satisfeitos, eles me chamaram pra penúltima música. Aí eu já tava um pouco menos ruim, né? Me preparei 5 minutos antes e cantei um pouquinho melhor a segunda música. Terminei pensando, ou eu sou muito ruim,
ou realmente acabaram com a minha carreira. Então eu levo até hoje que eles que acabaram com a minha carreira. Se eu tivesse treinado, insistido, quem sabe? Ainda há tempo. Vamos ver. Tu sabe que eu sempre gostei de música e já cantei no festival de canção lá da minha cidade também. Olha aí, mas o Léo canta bem. Tá ligado? Bem, eu comprei o ukulele pra voltar, né? Tá o ukulele. Mas eu ainda lá. vou fazer aula de canto. Ainda que pretendo fazer aula de canto. Então. Isso. Pedrão, pensou em alguma coisa aí, Pedrão? Eu sei também. Eu fiquei escutando vocês aqui, a gente tem muita coisa em comum. Vocês sabem que eu sou formado em educação. O Pedro é formado em educação física. Eu sabia, Pedro. Sim. Que legal. E esse é o nosso segundo projeto aqui do estúdio. E a gente passou ali café, estúdio, uma curva muito grande de aprendizado. Aham. Então muitas vezes a gente acorda de manhã cedinho e quer desistir. Sim. E eu queria saber então pra vocês, né? Teve algum momento que vocês chegaram e pensaram assim, eu vou desistir e eu vou mudar meu projeto, que não é isso? Semana passada. Ontem. Juro, semana passada. Uhum. Não, mas acho que isso é uma coisa bem corriqueira, assim, né? Acho que por isso que muitas vezes, até que eu falei, né? Muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas e coisas que eu comecei e não continuei. Não terminou, né? Mas isso vem muito da questão do emocional, do tipo, de não acreditar, de não confiar em mim, né? De achar que não estava bom o suficiente, do tipo, acho que não vai ficar legal, acho que não vai dar certo. Ou fiz uma vez, não deu o resultado que eu queria e eu não continuei. Já desisti na primeira. Né? Então, isso, aconteceu várias vezes. Uhum. Mas nada também, assim, muito grande. Tipo, eu não abri nenhum negócio, nenhuma empresa, não investi um alto dinheiro e fechei ou deu errado, sabe? Certo. Acho que eu não cheguei a esse ponto justamente por meus medos, né? Tipo, de investir. Não ousar não tanto ali, ousei né? tanto ali. Tem o ônus e o bônus de não ousar, né? É. É interessante isso, Pedro. Eu realmente, semana passada, deu uma urucubaca aí, pensei em desistir e largar tudo. Não tem nada pra largar, né, gente? Tem uma cachorra, né? Sim. Então, eu acho que uma das coisas que me seguram muito no dia a dia é eu ter uma responsabilidade, parece piada, mas eu tenho uma cachorra pra eu assumir a responsabilidade de cuidar dela, né? Não posso terceirizar isso. Mas eu pensei em parar os meus projetos, os meus caminhos, porque é trabalhoso, né? É cansativo e talvez fazer uma experiência diferente. Estava até investigando pra estar no Worldpacker, já ouviu falar? Não. De tu ir ficando em hostel, trocando por mão de obra. Eles falam que é voluntário, sim, não tem sim, nada de sim, voluntário. sim. É troca. Então, quando é troca, não tem nada de voluntário. Voluntário tu dá e não recebe nada em troca. Uhum. Então eu estava investigando até como é que eu poderia fazer esses processos de passar um tempo, um ano, sei lá, morando em hostel, viajando e trocando por mão de obra. Teve umas opções bacanas de trabalhar no bar e cozinhar. Sabe que eu gosto de cozinhar, né, Léo? Então me identifiquei. Então pensei em desistir de onde eu cheguei, que eu quis tanto, pra viver uma outra história, pra não ter que pensar tanto. Cansa, né? Cansa. É muita rede social, é muito projeto, é muita coisa, é muito contato. É massa, é ônus e bônus. E aí tem que vir muito o porquê, ter a clareza, o autoconhecimento. Não, pera, mas a gente tá no meio do caminho, né? Exato. Tá no meio, aí vem aquela decisão, desisto agora, aí é uma decisão que pra mim, assim, o que eu tenho notado, até isso a terapia tem me ajudado, Dai, beijo, Aline, beijo. Pra Ana Aline, quem quiser, indico. O que tem me ajudado muito é que, assim, eu sempre fui o cara das ideias, de ter muitas ideias. Vou fazer o podcast, vou fazer criativíssimo, não sei o que, vou fazer isso, aquilo, aquele outro. E isso foi uma coisa que me prejudica ainda, né? Muito, de ter muitas ideias e dificuldade de focar numa coisa. Então eu sou personal, tenho podcast, tenho livro, tenho não sei o que. Tá, mas e aí? Pra qual que a gente vai focar mais? Sim. E a gente sabe que quando você foca, expande, né? Quando a gente fez o evento em setembro, foi muito legal. E foi muito Deu rápido, muito né? resultado, a gente superou as nossas expectativas, mas por quê? A gente ficou tão animado com esse evento que a gente só pensava no evento. Acho que foi 2 semanas, né? 2 semanas a gente montou o evento. A gente tinha evento. planejado em fazer, desistimos. Vamos ver qual é. Ficou assim, um fazendo de conta que não queria tomar café com o outro, tem compromisso. Até que um dia botamos uma data. Vamos marcar a data, vamos reservar o local e agora se vira juntar dinheiro pra... Como diria o Kaiser, que eu achei muito legal quando a gente foi lá no Arroio, já é realidade. Então quando a gente reservou o local, não tinha mais como voltar atrás, tinha que pagar, né? E aí ali se tornou realidade. Eu acredito que não foi mais que 2 semanas de divulgação. Acho que não. Foi uma intensidade, porque tinha que fazer o que a gente se propõe, tinha que entregar. E era um evento piloto, teste, até pra ver como a gente se comportava juntos. E foi melhor que esperado. Foi melhor que esperado. Então acho que assim, o porquê ele tem que estar bem claro, né? Tu sabe qual é o caminho que tu está seguindo e aquilo tem que fazer sentido pra você, né? Se aquilo não tá mais fazendo sentido, teu coração não tá vibrando mais,
Aí chega naquela questão do decidir desistir, né? Isso Porque mesmo. realmente não tá valendo mais a pena o esforço, o cansaço, acordar cedo, ou ficar batendo de porta em porta, já não tá fazendo mais sentido pra mim. Agora é hora de... E eu acho que às vezes vem essa sensação do desistir quando a gente se sente mais solitário, sozinho. E empreender é uma coisa muito solitária também, né? Mas não precisa ser, tá, galera? Não é a gente... Formem parcerias, né? Porque quando um tá meio aqui, o outro vem e puxa. Opa, é que nem eu falei. Levanta. Eu, como sempre foi muito solitário, essa questão de criar coisas e tal, eu sempre tive muita dificuldade. E por isso que eu falo que pra eu fazer as coisas hoje, eu preciso ter parcerias, eu preciso de pessoas, porque quando dá uma fraquezinha aqui, a outra vem lá e puxa, ou alguém acreditando na tua ideia, ou alguém incentivando, alguém apoiando, ou só de saber que tem uma pessoa pra você contar, tipo, hoje não tô bem, hoje não tá legal, as coisas não estão fluindo, porque vai ter momentos que a gente vai querer desistir, com certeza. Mas só o fato de você falar isso pra alguém e você se ouvir, isso é que nem terapia, né? Tu vai na terapia, você às vezes tá lá, a terapeuta não fala absolutamente nada, só você fala. Sim. Porque você vai falando, se ouvindo e dando as respostas já. É um fiasco, né? É um fiasco, né? Então eu acho que é muito nessa pegada. É isso aí. É Muito isso. obrigada, Obrigado Pedro. pela Muito pergunta. boa. E aí, Ana, gostasse? Eu gostei, você gostou? Eu gostei muito, podemos fazer mais vezes. Eu estava um pouco receosa com essas perguntas, achei que vinha coisas um pouco mais íntimas. Cabeludas. Obrigada, pessoal. Gratiluz. Na próxima só Deus sabe o que vai acontecer, né? Com esses dois. Antes de finalizar mais uma vez, obrigado Natura Pro por essas comidinhas, esse chá que a gente vai levar e vai comer. Comeu cookies? Comi, tá uma delícia. Eu vou comer o chips. Obrigado Evolua, Estúdio Evolua, pela parceria, por acreditar sempre nas nossas loucuras, nas nossas ideias, por estar fazendo parte com a gente de mais um evento. E vem mais ano que vem, a gente vai incomodar vocês ainda. Vamos se incomodar. E também aqui, né, o espaço doutor.amadeu.podcast. Doutor.amadeucast. Doutor.amadeucast, pelo espaço. Tá sensacional o lugar aqui, cafezinho aqui na frente, um baita de um café, salinha confortável, tapetinho, sofazão, né? Sem tênisinho, não aparece, né? Muito Pedro bom. me disse que não apareceu, Pedro. E estamos então finalizando o último episódio do 360 Podcast. Mas 2023 tem mais, muito mais. A gente vem com mais novidades, mais coisas boas aí pra vocês. Sempre convidando uma pessoa empreendedora, inovadora, que de alguma forma está impactando vidas ou a própria vida. Pra bater um papo aqui com a gente no 360 Podcast. Agradeço demais vocês pela parceria, por mandar as perguntas, por sempre divulgar. E não se esqueça, vai lá no @podcast.360, se inscreva lá, siga a gente no podcast, se inscreva no canal. É extremamente importante que você se inscreva no canal, acione lá o sininho para ser notificado sempre que vier um vídeo novo, porque isso é importante pra gente. O YouTube vai entender que isso é importante e vai divulgar para mais e mais pessoas. Então, faz esse favorzinho pra gente, se inscreve no canal, curte nossos posts e tudo mais, compartilha, manda direct, manda em cartas, em cartas e tudo mais. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio em 2023. Feliz ano novo! Beijo! Tchau! Gostou? Muito bom!